Você já se perguntou quanto custa hoje para abrir um salão de beleza? Talvez você não tenha pensado em todas as variáveis. Eu não vou te dar a resposta exata de quanto custa, mas vou fazer você refletir sobre. Se você acha que é só comprar uma cadeira, botar um espelho, comprar um secador, montar uma bancada de recepção e tá pronto, sabe que, ou talvez não sabe, que tem muito mais custos envolvidos. Além disso, eu vou falar sobre isso. Eu me chamo William Mendes, sou sócio do Grupo Du, um grupo empresarial na área da beleza, sócio do Maurício aqui da Du Academy, de outras empresas dentro desse ecossistema, que é uma contabilidade para salão de beleza, uma assessoria de marketing, salão de beleza, barbearia, uma série de negócios na área da beleza. E a gente já montou ao longo do tempo, montamos vários salões, 3, 4 salões, fizemos reforma, então a gente sabe bastante o quanto custa para montar, para reformar um espaço. O primeiro custo que muitas vezes as pessoas não pensam, para montar um salão, tem o custo da legalização, abrir um CNPJ, custo de alvará, custo de toda essa parte burocrática para você legalizar e preparar a tua empresa. Segundo ponto, estrutura física. Estrutura física tem vários itens que podem ser considerados. Primeiro, possivelmente o espaço onde você vai montar tem que fazer uma reforma ou tem que fazer algum tipo de adaptação. Então, tem um valor ali que você vai gastar, muitas vezes nem vai enxergar, que é com fiação elétrica, iluminação, gesso, a parte de encanamento para adaptar onde vai colocar os lavatórios, esgoto. Então, tem muita adaptação em estrutura física, você tem que levar em consideração tudo isso. Segundo ponto, você tem que comprar equipamentos. E equipamentos vai desde um secador, que você consegue imaginar e tangibilizar, até uma presilha, no mínimo detalhe, grampo para penteado, presilha, pente, nos mínimos detalhes. Então, toalhas, você tem que elencar, criar uma lista com todos esses itens que você vai usar no dia a dia e pensar no volume que você tem que ter para um volume mínimo. Volume de toalha, volume de secador, volume de pente, volume de presilha, volume de grampo, todo um arsenal de itens que você vai usar no teu dia a dia, que você precisa comprar e ter como item mínimo para começar uma operação. Produtos e materiais. Então você vai ter que ter um estoque inicial. Um estoque de coloração, um estoque de pó descolorante, um estoque de shampoo. Nisso você pode gastar o mínimo possível. Você tem que ter um estoque mínimo para começar a operação. E isso você pode ir comprando ao longo do tempo. Conforme você vai usando, vai gastando, você vai repondo. Mas você tem que já levar em consideração que vai ter que ter um investimento inicial em produto para montar o teu estoque e começar a tua operação. Um outro custo invisível muitas vezes é investimento em marketing. Você vai ter que criar uma logo para o teu espaço, criar uma identidade visual, você vai ter que investir em anúncio para trazer pessoas e visibilidade para o teu negócio, você vai ter que fazer parcerias, vai ter que divulgar o teu salão para atrair novos clientes, para mostrar que você está num espaço novo ou que você está abrindo. Então tem uma série de custos que vão desde talvez a criação da identidade visual do teu negócio, a logo, configuração do Instagram, materiais que você vai ter que criar em vídeo, material gráfico, menu, cartãozinho, uma série de itens que você tem que levar em consideração para contabilizar o teu investimento inicial. Outro ponto, capital de giro. Capital de giro, o que é? Nada mais é a quantidade suficiente de dinheiro que você precisa para manter o negócio rodando, saudável, até esse negócio dar lucro. Você vai montar um salão e não acha que você vai ter lucro no primeiro mês, no segundo mês. Tenha claro que pode ser que leve 6 meses para essa operação começar a dar lucro, até 1 ano. Quanto mais você se preparar, maior a chance de dar certo. Então, não ache que você vai investir só na estrutura física, em estoque, montar o espaço e está tudo certo, vai começar a operar e aí a partir daí você vai começar a pagar as contas. Primeiro, você vai ter custos muito mais altos porque você fez investimento, provavelmente parcelou material, parcelou reforma e isso não vai se pagar nos primeiros meses. Então você tem que ter um capital de giro, que é uma reserva de dinheiro, para que ao longo desses meses, primeiros 3 meses, 6 meses, você consiga tirar desse lugar para pagar essas contas que não fazem parte do dia a dia da operação e mesmo as contas que fazem parte da operação, como aluguel, luz, funcionários, uma série de outras coisas, talvez o faturamento inicial que você tenha nos primeiros meses não seja suficiente nem para cobrir essas despesas. Provavelmente não será, por isso que você tem que ter já um planejamento para ter, no mínimo, de 3 a 6 meses de custo fixo guardado para conseguir manter a operação. Quanto custa de verdade montar um salão? É uma pergunta muito difícil de responder, mas com todos os itens que eu falei acima, você vai poder levar em consideração. Depende muito do tamanho do espaço, então depende da sala comercial, se é uma sala de 50 metros quadrados, de 90, de 150, de 200 metros quadrados. Quanto maior a reforma que você vai precisar fazer no espaço, maior a adaptação, maior o número de cadeiras, maior o número de lavatórios, maior o número de decoração que você precisa fazer, mais iluminação vai ter, uma série de coisas. Então, eu acredito que hoje você tem aqui, para um salão a partir de 50 metros, 80 metros, você vai gastar entre 1.500 a 2.000, podendo chegar a 5.000 por metro quadrado. Mais ou menos é um cálculo que você pode fazer. Então, você vai montar um salão de 50 mil, em torno de 1.500 metros quadrados. Você vai montar um salão de 80 mil, em torno de 2.000 metros quadrados.
Acima de 100 mil, talvez 2.500, 3 mil, podendo chegar a 4, 5 mil o metro quadrado. Salão, quanto maior o salão, maior o investimento e maior o preparo que você precisa. Então, leve em consideração todos esses itens, precifique. Se vai comprar um lavatório de 3 mil reais, já calcula que ele vai custar 4. Coloca uma margem em cima do teu cálculo, porque sempre tem algo que vai dar errado. O plano, ele vai acabar dando errado, você tem que estar preparado para isso. Então, se você acha que precisa 100 mil, se prepare para ter 130 mil. 30, 40% a mais daquilo que você imagina, que você colocou tudo no papel, imaginou que vai precisar de 100 mil, calcula mais 30, 40%. Porque tem muito imprevisto e provavelmente você até acabou esquecendo de algum item que vai te pegar de surpresa lá no final. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, aproveita, curta esse vídeo e se inscreve no canal para a gente saber que está fazendo sentido, está ajudando, está gerando valor para você e que possa chegar a mais pessoas também esse conteúdo de muito valor. Como planejar um investimento sem errar? Então, vamos lá, alguns itens. Primeiro, definir o tipo de salão que você quer. Se é um salão mais simples, se é um salão premium, tudo isso interfere no investimento e no montante que você vai precisar. Então, definir qual é o tipo de salão que você quer montar e qual que é o público-alvo. Segundo ponto, calcular o capital de giro. Calcular um dinheiro que tem que sobrar para custear a tua operação enquanto ela não dá lucro. Terceiro ponto, fazer menos do que aquilo que você imaginou. Pode ter certeza, você vai pensar em todos os detalhes, você vai fazer o melhor projeto, vai idealizar o teu salão. Porém, você vai ver que muitas vezes no dia a dia na operação tem muita coisa que não vai fazer sentido. Então, se eu puder deixar uma dica para você, do teu 100% planejado, busque fazer 70%. Deixe 30% para fazer depois, durante o andamento, durante os próximos meses. Você vai sentindo que talvez aquela sala que você separou para contratar uma massagista, ela nunca vai ser utilizada, você nunca vai encontrar aquela massagista. E aquela sala talvez poderia se tornar uma sala de atendimento ou um espaço maior dentro do teu salão. Talvez aquele mobiliário que você deixou 100% planejado lá, para um espaço para cliente sentar, um lugar vai se tornar morto, não vai ser utilizado. Então, muitas vezes aquilo que a gente planejou não vai acontecer exatamente daquela forma. Você vai ver que aquilo que você fez, muitas vezes não fez sentido e não teve ocupação, e aquilo que você deveria ter feito você acabou não fazendo. Se puder, faça 70% daquilo que você planejou, deixa 30% para fazer durante o caminho, que você possa ajustar a rota, aquela sala que era que você pensou em fazer para uma massagista, você não faz agora, faz depois quando achar a massagista, ou depois você vai ver que não faz sentido ter massagista e vai transformar no espaço de manicure ou no espaço de maquiagem. Ao longo do tempo você vai vendo que o espaço poderia ser feito de outra forma. A gente percebeu aqui, nesse salão aqui, a gente foi entendendo que poderia fazer coisas diferentes ao longo do tempo, conforme o perfil de uso da cliente, a cliente que vinha assim, a gente foi sentindo que a gente não pensou em alguns detalhes, algumas demandas que poderíamos ter pensado se a gente tivesse sentido mais a operação, e para isso não fazer 100%, deixar 70%, só que com uma aparência de que não é que ficou pelo caminho, tem coisas a serem feitas. Você deixa ele bonito, agradável. Então, menos produção e deixa uma margem para fazer isso ao longo do tempo. Outro ponto muito importante, comece pela gestão. Geralmente você está pensando em montar o salão da beleza, você começa a olhar para a parte física da coisa. Você pensa em cadeira, pensa em espelho, pensa em secador. Qual é a última coisa que você pensa? Como que eu vou gerir esse salão? Então, comece pelo planejamento. Comece a estruturar financeiramente, contrate um sistema de gestão, contrate uma mentoria, um curso, um treinamento que possa te dar suporte para validar se está tudo certo e para saber se você daqui a pouco não está deixando de planejar itens que vão fazer falta lá na frente. Por exemplo, quanto você precisa faturar para justificar a tua operação, calcular o teu custo fixo, calcular a tua precificação, saber quanto você vai cobrar pelo serviço, se esse custo, esse valor que você vai cobrar, se vai cobrir os custos que você vai ter. Então, erro clássico dos salões. Penso na estrutura física, penso na recepção, penso na cadeira, penso no lavatório, penso na experiência da cliente, penso na fachada e não pensam no negócio, não pensam na gestão. Como que você vai atrair esse cliente, não pensam no marketing, como que você vai atrair essa cliente, como que a cliente vai chegar até o salão, como que ela vai ser acolhida no salão, não preparam a recepção, não treinam a recepção para acolher e receber esse cliente, não treinam a equipe, nem tecnicamente muitas vezes, deixam de treinar a equipe tecnicamente e preparar para a cliente chegar e ter uma boa experiência, e nem para essa equipe vender para essa cliente. Então, não tem rotina comercial na recepção, não tem planejamento de marketing, não tem uma estrutura comercial no atendimento, então as pessoas atendem de qualquer forma. Então, erro clássico do salão. Pensa em tudo, menos em treinamento de equipe, pensa em tudo, menos em gestão. Então, é um item fundamental e importante, talvez esteja em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, pensar assim, como que eu vou fazer esse salão se tornar um negócio, uma empresa de verdade, e uma empresa de verdade tem gestão, tem liderança, tem marketing, tem comercial e tem equipe bem treinada e bem liderada. E agora, o que fazer com todas essas informações? Revisar, planejar, saber aquilo que
é dispensável e aquilo que é indispensável. Talvez aquilo que você pensou que era indispensável, uma estrutura física, uma cadeira, um lavatório que faz massagem, talvez seja até dispensável. E aquilo que você nem pensou se torna um indispensável, que é pensar em primeiro lugar no planejamento, na gestão, no marketing, nas vendas, na liderança, no treinamento da tua equipe. Então, sabe aquilo que você pode dispensar e aquilo que você não pode dispensar de forma alguma. Eu vou deixar 2 dicas de vídeo aqui. A primeira são 5 dicas para evitar gastos desnecessários no seu salão. E o segundo vídeo, como fazer um salão pequeno crescer de forma sustentável. Até o próximo vídeo.